no primeiro impulso para o despenhadeiro. E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades. O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Geralmente, as mulheres de Sinop são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Jesus sorriu, complacente, e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência. O pescador de Cafarnaum acentuou, contrariado. O responsável devia expiar semelhante delito. Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Nesse ponto de entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui, quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu indicá-la ao povo para a lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Ambas estamos feridas e, com dificuldade, tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faze a justiça. E onde está o miserável? Gritou Simão, enérgico, diante do mestre, que o seguia, bondoso. Ali. Ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria. E apontou uma casa de peregrinos, para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus que o observava, sereno. Por trás da antiga porta, escondia-se um homem, trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas, a breves segundos, estacou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Seguira o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre, mestre! Que fazer? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. 15. O enigma da obsessão. Comentávamos em círculo íntimo o inquietante enigma da obsessão na Terra, alinhando observações e apontamentos. Por que motivo se empenham criaturas encarnadas e desencarnadas em terríveis duelos no santuário mental? Que a vítima arrancada ao corpo, em delito recente, prossiga mantada ao criminoso, quando a treva da ignorância lhe situa o espírito à distância do perdão, é compreensível, mas como interpretar os processos de metodizada perseguição no tempo? Como entender o ódio de certas entidades, em torno de crianças e jovens, de enfermos e velhinhos? Porque é ofensiva a persistente dos gênios perversos, através de reencarnações numerosas e incessantes. No mundo, os assalariados do mal comprometem-se ao redor de escuros objetivos. Há quem se renda às tentações do dinheiro, do poder político, das honras sociais e dos prazeres subalternos, mas em derredor de que razões lutam as almas desenfaixadas da carne se para elas semelhantes valores convencionais de posse não mais existem? Longa série de porquês empolgava-nos a imaginação, quando Menés, otimista ancião do nosso grupo, à maneira de carinhoso avô, falou bem-humorado. A propósito do assunto, contarei a vocês um apólogo que nos pode conferir alguma ideia acerca do nosso imenso atraso moral. E, tranquila, narrou. Em épocas recuadas, numa cidade que os séculos já consumiram, os bois sentiram que também eram criaturas feitas por nosso Pai Celestial, não obstante inferiores aos homens. Sentindo essa verdade, começaram a observar a crueldade com que eram tratados. O homem que, pela coroa de inteligência, devia protegê-los e educá-los, deles se valia para ingratos serviços de tração,
sob golpes sucessivos de aguilhões e azurragues. Não se contentando com essa forma de exploração, escravizava-lhes as companheiras, furtando-lhes o leite dos próprios filhos, reservando-lhes a família e a eles próprios horrível destino no açougue. Se alguns deles hesitavam no trabalho comum, sofrendo com a tuberculose ou com hepatite, eram, de pronto, encaminhados à morte e ninguém lhes respeitava o martírio final. Muitas pessoas compravam-lhes as vísceras cadavéricas ainda quentes, tostando-as ao fogo para churrascos alegres, enquanto outras lhes mergulhavam os pedaços sangrentos em panelas com água temperada, convertendo-os em saborosos quitutes para bocas famintas. Não conseguiam nem mesmo o direito à paz do túmulo, porque eram sepultados, aqui e ali, em estômagos mal cheirosos e insaciáveis. Apesar de trabalharem exaustivamente para o homem, não conseguiam a mínima recompensa, de vez que, depois de abatidos, eram despojados dos próprios chifres e dos próprios ossos, para fortalecimento da indústria. Magoados e aflitos, começaram a reclamar, contudo, os homens, embora portadores de belas virtudes potenciais, receavam viver sem o cativeiro dos bois. Como enfrentarem, sozinhos, as duras tarefas do arado? Como sustentarem a casa sem o leite? Como garantirem a tranquilidade do corpo sem a carne confortadora dos seres bovinos? O petitório era simpático, mas os bichos se mostravam tão nédios e tão tentadores que ninguém se arriscava à solução do problema. Depois de numerosas súplicas sem resposta, as vítimas da voracidade humana recorreram aos juízes. Entretanto, os magistrados igualmente cultivavam a paixão do bife e do chouriço e não sabiam servir a justiça, sem as utilidades do leite e do couro dos animais. Assim, o impasse permaneceu sem alteração e qualquer touro mais arrojado que se referisse ao assunto, a destacar-se da subserviência em que se mantinha o rebanho, era apedrejado, espancado e conduzido, irremediavelmente, ao matadouro. O venerável amigo fez longa pausa e acrescentou: essa é a luta multissecular entre encarnados e desencarnados que se devotam ao vampirismo. Sem qualquer habilitação para a vida normal, fora do vaso físico, temem a grandeza do universo e recuam apavorados, ante a glória do espaço infinito, procurando a intimidade com os irmãos ainda envolvidos na carne, cujas energias lhes constituem precioso alimento à ilusão. E desse modo que as enfermidades do corpo e da alma se espalham nos mais diversos climas. Os homens, que se julgam distantes da harmonia orgânica sem o sacrifício dos animais, são defrontados por gênios invisíveis que se acreditam incapazes de viver sem o concurso deles. O enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo. Quando o homem cumprir em si mesmo as leis superiores da bondade a que teoricamente se afeiçoa, deixará de ser um flagelo para a natureza, convertendo-se num exemplo de sublimação para as entidades inferiores que o procuram. Então, a consciência particular inflamar-se-á e na luz da consciência cósmica e os tristes espetáculos da obsessão recíproca desaparecerão da Terra. Até lá, concluiu, sorrindo o traço, reclamar contra a atuação dos espíritos delinquentes, conservando em si mesmo qualidades talvez piores que as deles, é arriscar-se, como os bois, à desilusão e ao espancamento. O ímã que atrai o ferro não atrai a luz. Quem devora os animais, incorporando-lhes as propriedades ao patrimônio orgânico, deve ser apetitosa presa dos seres que se animalizam. Os semelhantes procuram os semelhantes. Esta é a lei. Afastou-se Menés, com a serenidade sorridente dos sábios, e a nossa assembleia, dantes excitado e falastrona, calou-se, de repente, a fim de pensar. 16. O companheiro dos anjos. Quando Benjamin Paixão atingiu as bodas de prata com a filosofia consoladora dos espíritos, experimentou indizível amargura. 25 anos de casamento com o espiritismo cristão e ainda se reconhecia impossibilitado de partilhar-lhe os serviços. Em seu modo de ver, fora defrontado, em toda parte, pela incompreensão, pelo desengano e pela discórdia. Jamais pudera firmar sem agrupamento algum. Em razão disso, nessa noite, ao invés de procurar o clube, segundo o velho hábito, dirigiu-se a certa instituição, em que pontificavam a boa vontade e a dedicação de Malásio, venerando o guia espiritual. Depois da prece de abertura dos trabalhos e quando o abnegado amigo invisível passou a comandar a assembleia, por intermédio de uma senhora, Benjamin exclamou em voz súplice: Malásio, a data de hoje assinala o 25º aniversário de meu ingresso na doutrina. Prestimoso irmão, oriente-me, ensine-me.
Onde encontrarei a comunidade que se afine comigo? Onde estão aqueles com os quais devo realizar a tarefa que me cabe? A entidade benevolente meditou alguns minutos e acentuou, sem qualquer sinal de reprimenda. 25 anos de espiritismo evangélico, sem trabalho definido, é condição muito grave para a alma. E modificando o tom de voz, observou: Benjamin, alguns passos além do seu lar, há um templo de caridade. Paixão interceptou-lhe a palavra e clamou: Já sei. E um posto avançado de personalismo em dissidências constantes. Entre os que ali ensinam e aprendem, não se sabe qual o pior. O guia refletiu, por instantes, e obtemperou. Dentre os seus amigos você tem o Pereira, que vem trabalhando, com valor, a benefício no orfanato. O interlocutor apateou, irreverente. Ah! O Pereira. Nunca vi homem mais agarrado ao dinheiro. É avarento sórdido. Melásio não se deu por aborrecido e aventou: Não sei se já entrou em contato com os serviços de Dona Soledade, a estimada médium da pobreza. Reside justamente no caminho de sua repartição. Benjamin fixou um gesto de enfado e desabafou: Dona Soledade mata a paciência de qualquer um. É mulher despótica e arbitrária. Não posso entender a sua referência. O benfeitor silenciou, por momentos, e voltou a dizer: O irmão Carvalho, seu vizinho, organizou interessantes atividades de cura para obsidiados. Quem sabe? Paixão, contudo, alegou, irônico. O Carvalho é homem de moral duvidosa. É mesmo incrível não se saiba, na vida espiritual, que ele possui mais de uma família. O guia, porém, considerou com a mesma calma: A senhora Silva, não longe de sua residência, vem protegendo os velhos de um asilo Aquela dama é um poço de vaidade, atalhou Benjamin, intempestivo traço, entrincheirou-se dentro do próprio eu e não aceita a cooperação de ninguém. O tolerante amigo ponderou então: Em seu trabalho, você conhece o Ladeira, que mantém valioso o culto doméstico do Evangelho, junto ao qual muitos doentes encontram alívio. O Ladeira? Gritou Paixão, sarcástico. Aquilo é a petulância em pessoa. Absorveu o espiritismo todo. A doutrina é ele só. Com invejável bondade, o condutor da reunião interrogou cristamente: Conhece você as sessões do Soares, em seu bairro? Há muito tempo, redarguiu, azedamente, o descortês visitante. Soares é um espertalhão. Quando os guias da casa não aparecem, dispõe-se a substituí-los, sem qualquer escrúpulo. Vive de infindáveis trapaças, morando num palácio, à custa da ingenuidade alheia. Nesse ponto do diálogo, Melásio entrou em profundo silêncio, e, não se acreditando vencido na argumentação, Benjamin voltou a pedir em voz enternecedora: Dedicado amigo, ajude-me. Preciso trabalhar e progredir na obra da verdade e do bem. Não me nega as diretrizes necessárias. O benfeitor, contudo, embora se mostrasse sorridente, respondeu, com inflexão de energia: Paixão, ofereci a você 7 sugestões de trabalho que foram recusadas. Segundo os ensinamentos de que dispomos, o remédio se destina ao doente e o socorro àqueles que o reclamam pela posição de ignorância ou sofrimento. O Espiritismo solicita o esforço e o concurso dos homens de boa vontade e de entendimento fraternal que se amparem uns aos outros. Entretanto, ao que me parece, você é o companheiro dos anjos e os anjos, meu amigo, estão muito distanciados de nós. É provável possamos colaborar no roteiro de ação para o seu espírito, contudo, é mais razoável que você nos procure quando tiver 2 asas. 17. O homem que não se irritava. Existia um rei, amigo da sabedoria, que, depois de grande trabalho para subjugar a natureza inferior, convidou um filósofo para socorrê-lo no aperfeiçoamento da palavra. Conseguira indiscutível progresso na arte de sublimar-se. Fizera-se portador de primorosa cultura e, tanto no ministério público, quanto na vida privada, caracterizava-se por largos gestos de bondade e inteligência. Fazia quanto lhe era possível para exercer a justiça, segundo os padrões da reta consciência, e demonstrava inexcedível carinho na defesa e proteção do povo, através de reiteradas distribuições de lã e trigo, a fim de que as pessoas menos favorecidas pela fortuna não sofressem frio ou fome. Não sabia acumular tesouros exclusivamente para si e, em razão disso, obedecendo às virtudes sociais de que se fizera o exemplo vivo,
instituíra escolas e abrigos e incentivara a indústria e a lavoura, desejando que todos os súditos, ainda os mais humildes, encontrassem acesso à educação e à prosperidade. No círculo das manifestações pessoais, contudo, o valoroso monarca se sentia atrasado e hesitante. Não sabia disfarçar a cólera, não continha franqueza rude e nem sopitava o mau humor. Admirado e querido pelas qualidades sublimes que pudera fixar na personalidade, sofria, no entanto, a mágoa e a desconfiança de muitos que passaram a temer-lhe a frase contundente. Interessado, porém, na própria melhoria, solicitou ao filósofo que lhe acompanhasse a lide cotidiana. Quando se descontrolava, caindo nas amargas consequências do verbo impensado, o orientador observava, com humildade: poderoso Senhor, tenha paciência e continue trabalhando no aprimoramento das próprias manifestações. A expressão serena e sábia revela a grandeza interior que reclama tempo para ser devidamente consolidada. Quem alcança a ciência de falar, pode conviver com os anjos, porque a palavra é, sem dúvida, a continuação de nós mesmos. O monarca não se conformava aí, em desespero passivo, confiava-se a rigoroso silêncio, que prejudicava consideravelmente os negócios do reino. De semelhante posição vinha roubar-lhe o filósofo, advertindo, respeitoso: amado soberano, a extrema quietude pode traduzir traição aos nossos deveres. A pretexto de nos reformarmos espiritualmente, não será lícito desprezar os nossos compromissos com o progresso comum. Fale sempre e não desdenhe agir. O verbo é a projeção do pensamento criador. O rei voltava a conversar, beneficiando o extenso domínio que lhe cabia dirigir, mas lá chegava outro momento em que se perdia na indignação excessiva, humilhando e ferindo ministros e vassalos a que desejaria ajudar sinceramente. Lamentando-se, aflito, vinha o filósofo conselheiral, afirmando, prestimoso: grande soberano, tenha paciência consigo mesmo. O reajustamento da alma não é obra para um dia. Prossiga, esforçando-se. Toda realização pede o concurso abençoado das horas. O rio deixaria de existir sem a congregação das gotas. Guarde calma, muita calma e não desanime. O monarca, no entanto, desacoroçoado, depois de regular experimentação com o filósofo, exonerou-o das funções que ocupava e expediu-do a emissários às suas províncias extensas para que lhe trouxessem a palácio algum homem incapaz de se irritar. Pretendia entrar em contacto com o espírito mais equilibrado de suas terras, a fim de melhor orientar-se no autoburilamento. Os mensageiros iniciaram as investigações, mas impacientavam-se desiludidos. O homem que observavam ponderado na via pública era colérico no lar. Quem se revelava gentil em casa, costumava irar-se na rua. Alguns se mostravam distintos e agradáveis junto da família consanguínea, todavia, eram azedos no trato social. Diversos exibiam formosa máscara de serenidade com os estranhos, no entanto, dirigiam-se aos domésticos com deplorável aspereza. Depois de 30 dias de porfiada pesquisa, descobriram, jubilosos, o homem que nunca se exasperava. Seguiram-no, cuidadosamente, em toda parte. Nunca falava alto e mantinha silêncio comovedor, no domicílio que lhe era próprio e fora dele. Durante 4 semanas foi examinado sob atenção vigilante, não perdendo um tio na conduta irrepreensível. Trabalhava, movimentava-se, alimentava-se e atendia aos menores deveres, imperturbavelmente. Apressaram-se os mensageiros em levar a boa nova ao monarca, e o rei, satisfeito, convocou assessores e áulicos de sua casa para receber a personagem admirável, com a dignidade que lhe era devida. O vassalo venturoso foi trazido à real presença. Entretanto, quando o soberano lhe dirigiu a palavra, esperando encontrar um anjo num corpo de carne, verificou, sob indefinível assombro, que o homem incapaz de irritar-se era mudo. Sob o respeito manifesto de todos, o rei sorriu, desapontado, e mandou buscar novamente o filósofo, resignando-se a ter paciência consigo mesmo, a fim de aprender a conquistar-se pouco a pouco. 18. No caminho do amor. Em Jerusalém, nos arredores do templo, adornada mulher encontrou um nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou-o estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura e, deixando perceber,
Nos mineios do corpo frágil, a visível paixão que a possuíra de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou, ciciante. Jovem, as flores de Séforis encheram minha ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor, em minha loja de essências finas. Indicou extensa vila, cercada de rosas, à sombra de árvore do acolhedor, e ajuntou. Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. E que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços e a romã saborosa não possui o mel de meus lábios. Vem e vê. Dar-te-ei leito mácio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás, feliz, as harpas e os alaúdes de meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas, exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajor, tornou, súplice, depois de leve pausa. Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferentes chame e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende. Atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas e, notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou uma tanto agastada. Não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou. Agora, não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajaezada de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralítico, ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para a infeliz criatura, atenosada de sofrimento. O mestre seguiu-a, sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemido angustioso. A disputada marcadora de aromas ali se encontrava carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa, de que ninguém ousava aproximar. Fitou o mestre e reconheceu-o. Era o mesmo mancebo nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocados de intraduzível ternura e convidou. Vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai, nunca se extinga a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida de dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, prosternou-se fraternal, e conchegou-a, de manso. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou, em voz reticenciosa e dorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que viste fazer, junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas: agora, venho satisfazer-te os apelos. E, recordando-lhe a palavra do primeiro encontro, acentuou, compassivo: descubro em teus olhos diferentes chame e assim procedo por amar-te. 19. A divina visão. Muitos anos orara certa devota, implorando uma visão do Senhor. Mortificava-se. Aflitivas penitências alquebraram-lhe o corpo e a alma. Exercitava não somente rigorosos jejuns. Confiava-se a difícil adestramento espiritual e entesourara no íntimo preciosas virtudes cristãs. Em verdade, a adoração impelira ao afastamento do mundo. Vivia segregada, quase sozinha. Mas, a humildade pura lhe constituía cristalina fonte de piedade. A oração convertera-se-lhe na vida em luz acesa. Renunciara às posses humanas. Mal se alimentava. Da janela ampla de seu alto aposento, convertido em genuflexório, fitava a amplidão azul, entre preces e evocações. Muitas vezes notava que largo rumor de vozes vinha de baixo, da via pública. Não se detinha, porém, nas tricas dos homens. Aprazia-lhe cultivar a fé sem mácula, faminta de integração com o divino amor. Em muitas ocasiões, olhos lavados em lágrimas inquiria, súplice, ao alto: mestre, quando virás? Fim do colóquio sublime, voltava aos afazeres domésticos. Sabia consagrar-se ao bem das pessoas que lhe eram queridas. Carinhosamente distribuía a água e o pão à mesa.
Em seguida, entregava-se à edificante leitura de páginas seráficas. Mentalizava o exemplo dos santos e pedia-lhes força para conduzir a própria alma ao divino amigo. Milhares de dias alongaram-lhe a expectação. Rugas enormes marcavam-lhe, agora, o rosto. A cabeleira, dantes basta e negra, começava a encanecer. De olhos pousados no firmamento, meditava sempre, aguardando a visita celestial. Certa manhã ensolarada, sopitando a emoção, viu que um ponto luminoso se formara no espaço, crescendo. Crescendo. Até que se transformou em Zeus, a figura do benfeitor eterno. O inesquecível amado como que lhe vinha ao encontro. Que preciosa mercê lhe faria o Salvador. Arrebatá-la-ia ao paraíso. Enriquecê-la-ia com milagre de santas revelações. Estática, balbuciando comovedora súplica, reparou, no entanto, que o mestre passou junto dela, como se lhe não percebesse a presença. Entre o desapontamento e a admiração, viu que Jesus parara mais adiante, na intimidade com os pedestres distraídos. Incontinente, contendo a custo o coração no peito, desceu até a rua e, deslumbrada, abeirou-se dele e rogou, genuflexa: Senhor, digna-te receber-me por escrava fiel. Mostra-me a tua vontade. Manda e obedecerei. O embaixador divino afagou-lhe os cabelos salpicados de neve e respondeu: Ajuda-me aqui e agora. Passará, dentro em pouco, pobre menino recém-nascido. Não tem pai que o ame na terra e nem lar que o reconforte. Na aparência, é um rebento infeliz de apagada mulher. Entretanto, é valioso trabalhador do reino de Deus, cujo futuro nos cabe prevenir. Ajudemo-lo, bem como a tantos outros irmãos necessitados, aos quais devemos amparar com o nosso amor e dedicação. Logo após, por mais se esforçasse, ela nada mais viu. O mestre como que se fundira na neblina esvoaçante. De alma renovada, porém, aguardou o momento de servir. E, quando a infortunada mãe apareceu, sobraçando um amiguinho enfermo, a serva do Cristo socorreu-a, de pronto, com alimentação adequada e roupa agasalhante. Desde então, a devota transformada não mais esperou por Jesus, imóvel e zelosa, na janela do seu alto aposento. Depois de prece curta, descia para o trabalho a multidão desconhecida, na execução de tarefas aparentemente sem importância, fosse para lavar a ferida de um transeunte, para socorrer uma criancinha doente, ou para levar uma palavra de ânimo ou consolo. E assim procedendo, radiante, tornou a ver, muitas vezes, o Senhor que lhe sorria reconhecido. 20. Ideias. Otávio Pereira, antigo orientador da sementeira evangélica, presidia a simpática associação espiritista. Certa feita, violenta reação lhe assaltou a direção pacífica e produtiva. Aquelas diretrizes carro de boi, criticavam alguns, não serviam. Era necessário criar vida nova, dentro da instituição, projetando além das quatro paredes, pontificavam outros. Otávio é orientador antiquado, asseveravam muitos, e vive circunscrito a preces, passes, comentários religiosos e sessões invariáveis. Surpreendido, mas sereno, Pereira assentou medidas para a realização de uma assembleia, onde os companheiros pudessem opinar livremente. Concordava com os méritos do movimento e ele mesmo, repetia bondoso e humilde, seria o primeiro a colaborar na renovação imprescindível. Constituída a grande reunião, o velho condutor assumiu a presidência dos trabalhos e abriu o debate franco, rogando aos amigos expusessem as ideias de que se faziam portadores. O primeiro a falar foi o Sr. Fonseca que, enxugando frequentemente o suor da larga testa, expôs o plano de um orfanato modelar, através do qual a agremiação pudesse influenciar o ânimo do povo. Fim da explanação veemente e florida, Pereira indagou, sem afetação, se o autor da ideia estava disposto a dirigir-lhe a realização, mas Fonseca afirmou, sem preâmbulos, que não contava com tempo para isso. Era empregado de uma companhia de seguros, e 8 bocas, em casa, aguardavam dele o pão de cada dia. Em seguida, levantou-se Dona Malvina e falou largamente sobre a conveniência de fundarem uma escola, à altura moral da casa, com setores de alfabetização e ensino profissional. Interpelada, porém, pelo orientador, quanto ao empenho de sua responsabilidade feminina no empreendimento, exclamou, célere: Oh! Eu! Que graça! Tenho ideias, mas não tenho forças. Sou uma pecadora, um espírito delinquente.
não tenho capacidade para ajudar ninguém. Logo após, toma a palavra o Sr. Fernandes, que encareceu a edificação de um departamento para a cura de obsidiados. Contudo, quando Pereira lhe pediu aceitasse a incumbência de orientação, Fernandes explicou, desapontado: a ideia é minha, mas eu não disse que posso executá-la. Estou excessivamente fraco e, além disso, sinto-me inapto. Sou um doente, e há muito tempo estou de pé, em razão do socorro da misericórdia divina. Mal havia terminado, ergueu-se o irmão Ferreira, que lembrou a organização de um trabalho metódico de assistência aos enfermos e necessitados, com uma pessoa responsável e abnegada à frente da iniciativa. Quando pelo mentor da instituição foi consultado sobre as probabilidades de sua atuação pessoal no feito em perspectiva, Ferreira informou, sem ditença: minha ideia resultou de inspiração do alto, entretanto, sou portador de um karma pesado. Tenho a resgatar muitos crimes de outras encarnações. Não posso, não tenho merecimento. E, de cérebro a cérebro, as ideias pululavam, sublimes e coloridas, entusiásticas e fascinantes, mas, de boca em boca, as confissões de ineficiência se sucediam, multiformes. Alguns se revelavam doentes, outros cansados, muitos se declaravam absorvidos de inquietações domésticas e não poucos se diziam dominados por monstruosas imperfeições. A assembleia parecia trazer fogo no raciocínio e gelo no sentimento. Quando os trabalhos atingiram a fase final, depois de compridas conversações, sem proveito, Pereira, sorrindo, comentou breve: meus irmãos, nossa casa, sem dúvida, precisa movimentar-se, avançar e progredir. Entretanto, como poderá o corpo adiantar-se, quando as mãos e os pés se mostram inertes? Todos possuímos ideias fulgurantes e providenciais, todavia, onde está a nossa coragem de materializá-las? Quando os membros se demoram paralíticos, o pensamento não faz outra coisa senão imaginar, orar, vigiar e esperar. Sou o primeiro a reconhecer o imperativo de nossa expansão, lá fora, no grande mundo das consciências. No entanto, até que sejamos o conjunto harmonioso de peças vivas, na máquina da caridade e da educação, como veículos irrepreensíveis do bem, não disponho de outro remédio senão aguardar o futuro, no espiritismo das quatro paredes. E, diante da estranha melancolia que dominou a sala, apagou-se o brilho faiscante das ideias, sob o orvalho das lágrimas com que Pereira encerrou a sessão. 21. O encontro divino. Quando o cavaleiro d'Arsonval, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio, pela primeira vez, de armadura fugindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política. Eminente cristão, trazia consigo um propósito central: servir ao Senhor, fielmente, para encontrá-lo. Não longe de suas portas, viu surgir, de inesperado, o seroso mendigo a estender-lhe as mãos descarnadas e súplices. Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Preocupava o serviço importante, em demasia, e, sem se dignar fixá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavaleiro tornou ao lar e, mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou, de novo, a casa. Demandava a Espanha, em missão de prelados amigos, aos quais se devotara. No mesmo lugar, postava-se, o infortunado pedinte, com os braços em rogativa. O fidalgo, intrigado, revolveu o grande saco de viagem dele e retirou o pequeno brilhante, arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. Não se passou muito tempo e o castelão, menos feliz no círculo das finanças, necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas, alusivos à organização doméstica. No mesmo trato de solo, é surpreendido pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar. O cavaleiro arranca do chapéu estimada joia de subido valor e projeta sobre o conhecido Romeiro, orgulhosamente. Decorridos alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção de Porto Distante, em busca de precioso empréstimo, destinado à própria economia, ameaçada de colapso fatal, e, no mesmo sítio, com rigorosa precisão, é interpelado pelo mendigo, cujas mãos, em chaga aberta, se voltam ansiosas para ele. D'Arsonval, extremamente dedicado à caridade, não hesita. Despe-fina o manto e entrega-o, de longe, receando-lhe o contacto. Depois de um ano, premido por questões de imediato interesse, vai a Paris invocar o socorro de autoridades e,
sem qualquer alteração, é defrontado pelo mesmo Lázaro, de feição dolorida, que lhe repete a antiga súplica. O castelão atira-lhe um gorro de alto preço, sem qualquer pausa no galope, em que seguia, presto. Sucedem-se os dias de o nobre senhor, num ato de fé, abandona a respeitada residência, com séquito festivo. Representará aos seus, junto à expedição de Godofredo de Buniloh, no cruzada com que se pretende libertar os lugares santos. No mesmo ângulo da estrada, era aguardado pelo mendigo, que lhe reitera a solicitação em voz mais triste. O ilustre viajou dali, então, rico Farnel, sem oferecer-lhe a mínima atenção. E, na Palestina, D'Arsonval combateu valorosamente, caindo, ferido, em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado de seus compatriotas, por anos a fio, padeceu miséria e vexame, ataques e humilhações, até que, um dia, homem convertido em fantasma, torna ao lar que não o reconhece. Propalada a falsa notícia de sua morte, a esposa deu-se preço em substituí-lo, à frente da casa, e seus filhos, revoltados, soltaram cães agressivos que o dilaceraram, cruelmente, sem comiseração para com o pranto que lhes corria dos olhos semi-mortos. Procurando velhas afeições, sofreu repugnância e sarcasmo. Interpretado, agora, a conta de louco, o ex-fidalgo, em sombrio crepúsculo, ausentou-se, em definitivo, a passos vacilantes. Seguir para onde? O mundo era pequeno demais para conter-lhe a dor. Avançava, penosamente, quando encontrou o mendigo. Relembrou a passada grandeza e atentou para aí mesmo, qual se buscasse alguma coisa para dar. Contemplou o infeliz pela primeira vez e, cruzando com ele olhar angustiado, sentiu que aquele homem, chagado e sozinho, devia ser seu irmão. Abriu os braços e caminhou para ele, tocado de simpatia, como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue. Foi, então, que, recolhido no regaço do companheiro que considerava leproso, dele ouviu as sublimes palavras. D'Arsonval, vem a mim. Eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscava à distância, eu te aguardava, aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho e o pão que me deste, mas há muitos anos te estendi os meus braços, esperando o teu próprio coração. O antigo cavaleiro nada mais viu senão vasta senda de luz, entre a terra e o céu. Mas, no outro dia, quando os semeadores regressavam às lides do campo, sob a claridade da aurora, tropeçaram no orvalhado caminho com um cadáver. D'Arsonval estava morto. 22. A conduta cristã. Ibrahim Ben Azor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e, à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da Boa Nova, ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples, em torno do reino de Deus no coração dos homens. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloquem no nível de tua compreensão, desculpando-as e amparando-as, infinitamente. E se me cercarem todos os dias? Continuarás perdoando e trabalhando ao benefício delas. Mestre, invocou Ibrahim, admirado traço, a calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E se me ferirem? Se a violência sujeitar-me a poeira e a traição golpear-me pelas costas? Se meu sangue correr, em louvor da perversidade? Perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas, com a disposição de servir, invariavelmente, na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo de um sítio. Senhor, clamou o consulente desapontado traço, e se é pesada a mão dos ignorantes ameaçar minha casa? Se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus nos interesses mais caros? Perdoarás e trabalharás a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar, não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer,
mas também a todos os irmãos em humanidade que o Pai nos recomenda amar e ajudar, incessantemente. Ibrahim, assombrado, indagou, de novo. Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão, sem que eu tenha culpa? Perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Mestre, prosseguiu o cameleiro, intrigado traço, e se me prostrarem no leito? Se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação? Como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar? Perdoarás e trabalharás com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Mestre, e se, por fim, me matarem? Se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável? Demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando na ação gloriosa, em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes. Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar, com serenidade, os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes? Que lugar destacado me caberá, diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar-se, considerou. Depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores, à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro, carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante, sem dizer adeus. 23. Dívida e resgate. Na antevéspera do Natal de 1856, Dona Maria Augusta Corrêa da Silva, senhora de extensos haveres, retornava à fazenda, às margens do Paraíba, após quase um ano de passeio repousante na corte. Acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam a festiva hospitalidade, a orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 62 cativos de sua casa que, sorridentes e humildes, lhe pediam a bênção. Na sala grande, nobremente assentada em velha poltrona sobre largo estrado que lhe permitisse mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de complacência, à distância, para cada servidor que exclamava de joelhos: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sinhá. Louvado seja, acentuava Dona Maria com terrível severidade a transparecer-lhe da voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços e crianças desfilavam nas boas-vindas. Contudo, em ângulo recuado, pobre moça mestiça, sustentando nos braços duas crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção de capataz desalmado, esperava sua vez. Foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se, impertigada, chamou para junto de si o cérebro humano que seguia de perto a jovem escrava, e, antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, falou-lhe, duramente. Matilde, guarde as crias na senzala e encontre-me no terreiro. Precisamos conversar. A interpelada obedeceu sem hesitação. E afastando-se do recinto, na direção do quintal, Dona Maria Augusta e o assessor de Azorraga em punho cochichavam entre si. No grande pátio que a noite agora amortalhava em sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender a ordenação recebida. Acompanhe-nos, determinou Dona Maria, austeramente. Guiadas pelo rude capitão do mato, as duas mulheres abordaram a margem do rio transbordante. Nuvens formidantes coavam no céu os medonhos rugidos de trovões remotos. Derramava-se o Paraíba, em soberbo espetáculo de grandeza, dominando o vale extenso. Dona Maria pousou o olhar coruscante na mestiça humilhada e falou: Diga de quem são essas duas crias nascidas em minha ausência. De Nhosico Sinhá. Miserável, bradou a proprietária poderosa, meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue essa infâmia, não posso.
Não posso. A patroa encolerizada relanceou o olhar pela paisagem deserta e bramiu. Roquenha, nunca mais verá você essas crianças que odeio. Ah! Sim, soluçou a infeliz. Não me separe dos meninos. Não me separe dos meninos. Pelo amor de Deus, não quero você mais aqui. Essas crias serão entregues à venda. Não me expulse, sim. Não me expulse, desavergonhada. De hoje em diante você é livre. E depois de expressivo gesto para o companheiro, acentuou, irônica, livre, poderá você trabalhar na outra parte para comprar esses rebentos malditos. Matilde sorriu, em meio do pranto copioso, e exclamou, ajude-me, sim. Se assim, darei meu sangue para reaver meus filhinhos. Dona Maria Augusta indicou-lhe o Paraíba enorme e sentenciou, você está livre, mas fuja de minha presença. Atravesse o rio e desapareça, sim. Assim não. Tenha piedade de sua cativa. Aí, Jesus. Não posso morrer. Mas, a um sinal da patroa, o capataz envelhecido estalou um chicote no dorso da jovem, que oscilou, indefesa, caindo na corrente profunda. Socorro! Socorro, meu Deus! Valei-me, Nosso Senhor! Gritou a mísera, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia rio abaixo, ante o silêncio da noite. 100 anos passaram. Na antevéspera do Natal de 1956, Dona Maria Augusta Corrêa da Silva, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Mostrava-se no outro corpo de carne, como quem mudara de vestimenta, mas era ela mesma, com a diferença de que, ao invés de rica latifundiária, era agora apagada mulher, em rigorosa luta para ajudar o marido na defesa do pão. Sofria no lar as privações dos escravos de outro tempo. Era mãe, padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos, ante a expectação do Natal, quando a chuva, sobre o telhado, se fez mais intensa. Horrível temporal desabava na região. Alagara-se tudo em derredor da casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir-lhe o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão envolvente e destruidor, arrastando o que se lhes opusesse à passagem. Diante da ex-fazendeira erguia-se um rio inesperado e imenso e, em dado instante, esmagada de dor, ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou na caudal, gritando em desespero. Socorro! Socorro, meu Deus! Valei-me Nosso Senhor! Todavia, decorridos alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia corrente abaixo, ante o silêncio da noite. A antiga sitiante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. 24. O aviso oportuno. Não há maior alegria que a de doutrinar os espíritos perturbados, dizia Noé Silva, austero orientador de antiga instituição destinada à caridade. E não existe para mim lição maior que a dos campeões da mentira e da treva, quando desferem gritos de dor, ante a realidade. Com a volúpia do pescador que recolhe o peixe, depois de longa expectativa, exclamava, gritante. Afinal de contas, outro destino não poderiam esperar os sacripantas do mundo, agarrados ao ouro e os prazeres, senão os padecimentos atrozes da incompreensão, além da morte. Sorrindo, triunfante, rematava. E, acima de tudo, devem agradecer a Deus a possibilidade de encontrarem a minha palavra sincera e clara. Tenho bastante paciência para aturá-los e conduzi-los à luz. Era assim o rígido mentor das sessões. Alma franca e rude, demasiadamente convencido quanto aos próprios méritos. Mas, na vida comum, Noé Silva transformava a lealdade em vestimenta agressiva. Junto dele, respirava-se uma atmosfera pesada, como se estivesse repleta de espinhos invisíveis. Analfabeto da gentileza, atirava os pensamentos que lhe vinham à cabeça qual se houvera recebido do céu a triste missão de salientar os defeitos do próximo. A palavra dele era uma chuva de seixos. Se um companheiro demorava-se para a reunião, clamava, colérico. Que estará fazendo esse hipócrita retardatário? Se o médium não conseguia recursos para interpretar, com segurança, as tarefas que lhe cabiam nos trabalhos de assistência, indagava, irritadiço. Que faltas terá cometido esse infeliz? Se o condutor do ônibus parecia vacilar em certos momentos, bradava, impulsivo. Desgraçado, cumpra o seu dever.
Se o rapaz de serviço, no café, cometia qualquer leve deslize, protestava, exigente: "Moço, veja lá onde tem a cabeça. O senhor permanece aqui para servir." Se alguém lhe trazia alguma confidência dolorosa, buscando entendimento e consolo, repetia, severo: "Meu irmão, quem planta, colhe. Você não estaria sofrendo se não houvesse praticado o mal." Na via pública, não hesitava. Se algum transeunte lhe impedia o passo rápido, dava serviço aos cotovelos e em seus trabalhos profissional era sobejamente conhecido pelas frases fortes com que despejava a sua vocação de fazer inimigos. Se um irmão de ideal lhe exprobrava o procedimento, respondia, célere: "Se essa gente não puder entender minhas boas intenções, esperá-la-ei nas minhas preces. Depois da morte, todas as pessoas compreendem a verdade." O tempo rolava, infatigável, quando, no 20º aniversário do agrupamento que dirigia, um dos orientadores desencarnados se manifesta, em sinal de regozijo, felicitando a todos. Uma carinho aqui, um abraço ali, o amigo espiritual confortava os presentes, mas, em se despedindo sem dizer palavra ao mentor da casa, Noé, desapontado, perguntou, ansiosamente: "E para mim, meu irmão, não há qualquer mensagem?" O visitante sorriu e falou, bem-humorado: "Tenho sim, tenho um recado para o seu coração. Não espere a morte para extinguir os desafetos. Cultive a plantação da simpatia, desde hoje. A nossa fé representa a doutrina do amor e a cordialidade é o princípio dela. Não se esqueça do verbo silencioso do bom exemplo, das lições de renúncia e dos ensinamentos vivos com adequadas demonstrações. Se você estima o espiritismo prático, não ouvide o espiritismo praticado. Você está sempre disposto a doutrinar os ignorantes e os infelizes do espaço, mas está superlotando o seu espaço mental com adversários que esperam gostosamente o tempo de doutriná-lo." E num gesto de carinhosa fraternidade, rematou em seguida a pequena pausa: "Noé, esvazie o cálice de fel, desde agora. Diminua a reprovação e reduza a extensão do espinheiral. O nosso problema, meu caro, é o de não encher." A sessão foi encerrada. E enquanto os companheiros permutavam expressões de júbilo, o arrojado doutrinador, com a cabeça mergulhada nas mãos, permaneceu sozinho, sentado à mesa, pensando. 25. As rosas do infinito. Em deslumbrante paisagem da esfera superior, diversos mensageiros se congregavam em curioso certame. Procediam de lugares diversos e traziam flores para importante aferição de mérito. Na praça enorme, pavimentada de substância semelhante ao jade, colunas multicores exibiam guirlandas de soberana beleza. Rosas de todos os feitos e cravos soberbos, gerânios e glicínias, lírios e açucenas, miosotes e crisântemos exaltavam a sabedoria do Criador em festa espetacular de cores e perfumes. Envergando túnicas resplendentes, servidores espirituais iam a vinham, à espera dos juízes angélicos. A exposição singular destinava-se à verificação da existência de luz divina, nos múltiplos exemplares que aí se alinhavam, salientando-se que os espécimes com maior teor de claridade celeste seriam conduzidos ao trono do Eterno, como preito de amor e reconhecimento dos trabalhadores do bem. Os julgadores não se fizeram esperados. Quando a expectação geral se mostrava adiantada, 13 emissários da majestade sublime atravessaram as portas de dourada filigrana e, depois das saudações afetuosas, iniciaram o trabalho que lhes competia. Aquele que detinha a mais elevada posição hierárquica trazia nas mãos uma toalha de linho translúcido, o único apetrecho que certamente utilizaria na tarefa de análise das preciosidades expostas. Cada ramo era seguido de pequena comissão representativa do serviço espiritual em que fora elucidando. Aproximou-se o primeiro grupo, trazendo uma braçada de rosas, tecidas com as emoções do carinho materno que, lançadas à toalha surpreendente, expediram suaves irradiações em azul indefinível, e os anjos abençoaram o devotamento das mães, que preservam os tesouros de Deus, na posição de heroínas desconhecidas. Logo após, brilhante conjunto de espíritos jubilosos deitou ao pano singular uma coroa de lírios, formados pelas vibrações de fervor das almas piedosas que se devotam nos templos ao culto da fé. Safirinas emanações cruzaram o espaço e os celestes embaixadores louvaram os santos mistérios de todos os religiosos do mundo. Em seguida,
A alegre comissão juvenil trouxe a exame delicado ramalhete de açucenas, estruturadas nos sonhos e nas esperanças dos noivos que sabem guardar a bênção divina, e raios verdes de brilho intraduzível se projetaram em todas as direções, enquanto os emissários do Todo Misericordioso entoaram encômicos aos afetos santificantes das almas. Lindas crianças foram portadoras de formosa auréola de jasmins, nascidos da ternura infantil, e que, deposto sobre a toalha miraculosa, emitiram alvíssima luz, semelhante a fios de aurora, incidindo sobre a neve. Depois, pequeno agrupamento de criaturas iluminadas colocou, sob os olhos dos anjos, bela grinalda de cravos rubros, colhidos na renunciação dos sábios e dos heróis, a serviço da humanidade, que exteriorizaram vermelhas emanações, quais se fossem constituídas de eterizados rubis. E, assim, cada comissão submeteu ao trabalho seletivo as joias que trazia. O devotamento dos pais, os laços esponsalícios, a dedicação dos filhos, o carinho dos verdadeiros amigos, a devoção de vários matizes ali se achavam magnificamente representados pelas flores cuja essência lhes correspondia. Em derradeiro lugar, compareceu a mais humilde comissão da festa. 4 almas, revelando características de extrema simplicidade, surgiram com um ramo feio e triste. Eram rosas mirradas, de cor arroxeada, mostrando pontos esbranquiçados à guisa de manchas, a desabrocharem ao longo de hastes espinhosas e repelentes. Depostas, no entanto, sobre a mágica toalha, inflamaram-se de luz solar, a irradiar-se do recinto à imensidão dos céus. Os 3 anjos puseram-se de joelhos. Inesperada comoção encheu de lágrimas os olhos espantados da enorme assembleia. E porque alguns dos presentes chorassem, com interrogações e manifestas, o grande juiz do certame esclareceu, emocionado. Estas flores são as rosas de amor que raros trabalhadores do bem cultivam nas sombras do inferno. São glórias do sentimento puro, da fraternidade real, da suprema consagração à virtude, porque somente as almas libertas de todo o egoísmo conseguem servir a Deus, na escória das trevas. Os aculeios que se destacam nas hastes agressivas simbolizam as dificuldades superadas. As pétalas roxas simbolizam o arrependimento e a consolação dos que já se transferiram da desolação para a esperança, e os pontos alvos expressam o pranto mudo e aflitivo dos heróis anônimos que sabem servir sem reclamar. E, entre cânticos de transbordante alegria, as rosas estranhas subiram rutilantes do paraíso. Ó vós, que lutais no caminho empedrado de cada dia, enxugai as lágrimas e esperai. As flores mais sublimes para o céu nascem na terra, onde os companheiros de boa vontade sabem viver para a vitória do bem, com o suor do trabalho incessante e com as lágrimas silenciosas do próprio sacrifício. 26. A última tentação. Dizem que Jesus, na hora extrema, começou a procurar os discípulos, no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de algum olhar amigo em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Contemplou, em silêncio, a turba enfurecida. Fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, qual se devera morrer, sedento em chagas, sob um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados e seguidores da véspera. Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contacto com os pescadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? Que fizera ele, Jesus, para merecer a negação do companheiro a quem mais se confiara? Que razões teriam levado Judas a esquecê-lo? Como entregara, assim, ao preço de míseras moedas, o coração que o amava tanto? Onde se refugiara Tiago, em cuja presença a tanto se comprazia? Sentiu profunda saudade de Filipe e Bartolomeu, e desejou escutá-los. Rememorou suas conversações com Mateus e refletiu quão doce lhe seria poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum, de encontro ao peito. De reminiscência a reminiscência, teve fome da ternura e da confiança das criancinhas galileias que lhe ouviam a palavra, deslumbradas e felizes, mas os meninos simples e humildes que o amavam perdiam-se, agora, à distância. Recordou Zebedeu e suspirou por acolher-se-lhe a casa singela. João, o amigo abnegado, achava-se ali mesmo, em terrível desapontamento, mas precisava socorro para sustentar Maria, a angustiada mãe, ao pé da cruz. O mestre desejava alguém que o ajudasse, de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança.
Foi quando viu levantar-se, dentre a multidão desvairada e cega, alguém que ele, de pronto, reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. O gênio das